Galera, o Flamengo deixou escapar a vitória contra o Vasco, né? O Vasco empatou 1-1 e a torcida tá uma pilha com o Tite, após também a coletiva, né? Onde o Tite fala, né, que o Gabigol é a última opção. Essa é a realidade. Gabigol é a última opção no Flamengo. Eu queria que vocês colocassem nos comentários se vocês concordam também que o Gabigol é a última opção hoje no Flamengo, até atrás do Carlinhos, galera. Será que o Carlinhos está à frente mesmo do Gabigol? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos estar acompanhando a imprensa falando tudo sobre o Flamengo. Vamos estar acompanhando também um trechinho da coletiva do técnico Tite falando sobre o resultado do Flamengo, né? O Flamengo foi melhor do que o Vasco, mas o Flamengo errou ali, né? Um erro crucial ali que custou o gol aí e custou, né, o gol que o Flamengo levou contra a equipe do Vasco, né? O Vasco marcando o gol com o Felipe Coutinho. Vamos estar acompanhando aqui o Tite para saber o que o Tite vai estar falando sobre o Flamengo. Vamos estar acompanhando também o debate da imprensa. Essa é a minha manchete. O apresentador vai poder terminar de falar? Hein? Gostei da empolgação, hein? Gostei da empolgação. Agora, na segunda hora, você tá me lembrando, sabe quem? Técio Pitinini. Ele fazia coisa, hein? Ajudava, hein? Ajudava. O homem gostava dele lá, Edu. O homem gostava dele. O Flamengo e Vasco começou a rir. Não teve graça nenhuma, Edu. Tô rindo de você. Teve, não. depende pra quem. Teve gente aí, o Coutinho Zeca. foi bonito. E o Zeca? Não, o Zeca... O gol do Coutinho. Você não sabe, ontem tivemos aqui o linha de passe após o jogo. Quem é o Zeca? Quem tá ligando agora? Quem é o Zeca? Pra quem tá ligando agora, Tá Zeca, ligando agora, quem é o Zeca? É o cachorrinho do Pedro, que é Da vascaíno. minha mãe. Vascaíno. É, da mãe. Não tem relação da mãe. nenhuma com as Correto, escolhas pode seguir. dele. Sim. Aí ontem linha de passe aqui, Daniela cabisbaixa, Eduardo Menezes. Não entendi. como podia, Não entendi. né? Ela Tava vai toda ouvir. triste. Tava. Depois do gol do Coutinho, ela pediu pra trocar Tava o de figurino. luto. É O Donando é um mortal. E não pra queria me trás. passar a palavra. É um programa sério, rapaz. Ai, Tá não. maluco. Vamos chamar já os foi, treinadores aí você me conta aqui nos bastidores conto. cada coisa. Mas quem vai falar? O Tite ou o filho? Vamos ouvir. Tite ontem não tava legal. A minha não. demora foi justamente para assimilar o desempenho, o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. E fica muito difícil absorver, assimilar. Analisando sobre essa ótica, análise do desempenho agora. Contextual de 6 tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa, aí fica um pouquinho difícil, eu não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Está abaixo daquilo que nós queríamos como desempenho. Sim, está abaixo. E nós reconhecemos. Então, jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Tu não gosta quando ele chama? Vamos lá, gente. Olha lá. Quero ver. Quero ver agora. Quero ver você Vamos lá. perguntar. Vamos ver. O Coutinho fez o gol. Pra muita gente, ontem o Vasco impressionou pelo Gonzalo Plata, essa finalização. pelo trabalho de quem? Rafael Paiva. Mais uma vez. E eu quero saber o seguinte do Pedro Ivo Almeida Fala. e de outros companheiros, Não e afrouxe. alguns companheiros que são historiadores das coisas do Vasco da Gama. Eles acompanham a história do clube, é uma É uma história questão de Rio de Janeiro, belíssima, clássico dos milhões, que riquíssima. sempre acompanhou. Pedro Ivo, olhando pra lentes da verdade. Calma aí, quer Ontem guardar, no guarda. Olha pra mim aqui, Pedro Ivo. Espera parar, acabou. Corta então pra fazer a Ele tá pergunta. vendo no Vai, primeiro vai. tempo que o Flamengo criou muitas chances. Vai, né? vai. Divide a tela já. Vai. Pode Pedro dividir. Ivo, ontem Divide. Não guarda a cara, não. Divide a tela. Tava entornando o caldo. 1x0 pro Flamengo, Flamengo próximo do gol, Vasco com dificuldade. Houve alterações no técnico do Vasco. Mexeu. Você sentiu o dedo do Rafael Paiva Lá ontem? ele. Não, é porque o Rafael Paiva ontem, com as Olha. alterações... Não, Pedro. Isso é um programa Ele sério. realmente influenciou A minha mãe, a por exemplo, partida. ela tá assistindo esse Não, a programa. pergunta é a seguinte, você sentiu o dedo do Quinta Paiva? série. Porque o Paiva, com essas Olha alterações... essa música do O gol O de Vasco empate, melhorou. o gol de empate tem É a isso que eu quero saber. assinatura. O gol de empate ele tem a assinatura do treinador a partir do momento que os jogadores envolvidos. Foi o dedo dele ali. Ryan, Das alterações Emerson que ele fez, Rodrigues, óbvio. Pumita, gol do Coutinho. Então, obviamente, tem a mão do treinador ali. O resto não passa de galhofa barata sua que deveria Não, galhofa tratar o barata futebol não, com fiz mais uma pergunta. seriedade. Não. O Pergunta futebol da ele culpa precisa do ser Flamengo. tratado com mais seriedade. Ah, eu entendi. Agora, De quem foi a culpa do gol do Vasco, esse contra-ataque no final? De quem foi a culpa? Ah, você pode escolher. Teve o Léo Pereira, Culpa do Léo Everton Pereira. Araújo, Ok. o Wesley, pra todo o mundo. bote do Fabrício Bruno, sabe? Tem Tem? culpa. Tem. A responsabilidade.
gol sofrido nos últimos minutos, quando você é muito superior ao adversário, que leva o Tite a ficar 1 hora e tanto no vestiário para assimilar, Conclua. ele tem uma responsabilidade muito grande, ela pode ser compartilhada. Tem muita gente com responsabilidade nesse... Bom, vamos voltar então com os melhores momentos. Podemos voltar a falar do jogo? Roda aí. Porque até aqui Mas só você tem a mesma galhofa, opinião só de piada. ontem, você mudou, né? Sua grandeza horas Olha lá, depois, olha lá. você tem outra opinião em relação ao que você deu ontem. Não, o que acontece é o que vocês seguinte. acharam? O que acontece é o seguinte. O Rafael Paiva, Ryan, Emerson Rodrigues, Pumita e Coutinho, os 4 envolvidos no gol do Vasco. Tem a mão, tem a assinatura de Rafael Paiva. Mas o primeiro tempo também ele precisa ser lembrado. A assinatura, o meio de campo, que ele escala, o meio de campo que não consegue ter a bola. Sabe? A saída de bola que não existe é escalada por ele. Você tira o Paulo Henrique no primeiro tempo. Você tira o Léo Jardim para esticar a bola quando tinha, que parecia que queria se livrar. Você tira o Léo Jardim salvando, também tem o tal dedo que você queria falar de Rafael Paiva ali no primeiro tempo. Então, calma, devagar, com andor, que esse Santos em alguns momentos ainda é de barro, Rafael Prat, devagar. Mas o saldo até agora é super positivo. Você pega o saldo positivo. Você pega pro Maracanã, você vai lá pra rampa do Belini, onde sai a torcida do Flamengo. Todo mundo triste ao final Rodrigo do jogo. Bueno frequenta Você vai muito lá, ali. você sabe nem onde é. Todo mundo Você vai lá pra rampa da UERJ, onde sai a torcida do Flamengo. Todo mundo feliz. Gol do Coutinho, um baile de bola do Flamengo. Em alguns momentos você consegue sair com empate. Você pontua num jogo onde você sai zerado. Todo mundo feliz. Gol do Coutinho, a barreira que ia virar baile, o não sei o que lá, o Rafael. E aí, isso mostra muito o que foi o jogo. O Vasco tivesse ele uma grande atuação, ele não estaria comemorando um empate. O Flamengo tivesse ele uma atuação ruim, ele não estaria tão atordoado como ficou o Tite após o jogo por sofrer o empate. Então a gente precisa lembrar isso também na hora que a gente for fazer aquela análise que você gosta um pouco mais fria. Isso tudo posto, é gol do Coutinho, é tirar a alegria, sabe, do rival. O Grêmio... Volta, Marcelo, põe aquela música lá, Marcelo. O futebol, ele é lúdico. Aquela lá, Marcelo. Ele é lúdico. E a gente, às vezes ele provoca a gente luto não também. pode querer aqui ser mais racional do que o futebol pede. O futebol ele é lúdico. O torcedor do Vasco é mais concentrado. Esse é jogo o contra o ponto. Bahia é muito bom. O Flamengo não vacila contra o Bahia. Eu acho que esse é o ponto. Se a gente pegar a temporada inteira, eu falei isso semana passada. Eu quero 5 jogos, encher uma mão em que 90 minutos o Flamengo foi consistente os 90 minutos. Você acha que não teve isso? E aí me chama a atenção essa queda defensiva do Flamengo. A gente tá olhando para um treinador que tem isso como um forte. O Flamengo faz um bom primeiro tempo e aí é uma questão do Tite encontrar quem vai resolver os problemas dos gols. Tá. Ele tem que encontrar isso. Ele tem alternativas. Se ele quer colocar o Gabi... mas o Gabi não rende mais. Não rende porque agora ele tá jogando de 10. Ele tá jogando fora da posição dele. Ele, quando tem a mudança de treinador, quando tem aquela saída do Dorival e que ele fala assim, eu quero ser o 9. Eu não quero mais jogar pelo lado de campo. Eu quero disputar a minha posição. Ele não joga mais na posição dele. Então não dá pra gente também cobrar a questão do rendimento dele. Joga 5 minutos, joga 7 minutos, jogou ontem e já sentiu a posterior da coxa. Tem que ver aí se foi algo mais grave ou não. Mas tem uma questão ali em que o Tite precisa encontrar a solução do gol. Vai ser o Carlinhos? Rafael Prats Então vai com o escreveu Gabi no campo. Carlinhos. Não pode ser o Carlinhos, né? É o Bruno A Henrique? finalização Cara, do Carlinhos mas- ontem? Ô, Pedro, mas só uma ontem coisa. tropeçou no pé. Ontem o Eu acho Gabigol que ficou ontem- evidente que o Gabigol é a quarta opção para centroavante. Sim, mas eu acho que Claro que ontem... Eu acho que ontem Mas é uma escolha do Tite. Eu acho que ontem, por exemplo, dentro do raciocínio da Nath, o que eu vou... Da linguagem da bola, o outra- Tite mandou recado ontem? Bastante. Isso eu queria entender. Agora, Entrou o que eu- todo mundo. Você segura. O que eu Ele acho é deu o o recado seguinte, já. que, por exemplo, aí nós estamos vendo a diferença de regulamento e de competição. É. Contra o Bahia, como foi? O que o Flamengo fez? Fechadinho, sólido, não Fechadinho. sofreu. E aí eu tenho que tocar no assunto lá em relação ao Tite, em relação... Peraí, vem cá, vamos organizar aqui. O time equilibrado, você não pode dar os contra-ataques que deu pro Vasco no final do jogo. Perfeitamente. Você não pode. Perfeitamente. 1-0. Vamos nos posicionar aqui, vamos atacar com 2 ou 3 jogadores. O resto a gente se posiciona, até porque ele tinha feito substituições. O Everton não é o Pulgar, né, para fazer a marcação no meio-campo. O Wesley, né, não é aquele ponto forte na defesa. O Léo precisa entender em determinado momento do jogo, acabou o jogo, fica lá atrás, não vai se arriscar para o Lembrei da ataque. Copa. Entendeu? Então, assim, aí entra uma questão do próprio treinador de entender como é que funciona a situação. Não é a primeira vez que o Flamengo toma gols no final do jogo. É. Né? E outro, você está jogando contra o Vasco. Mas o Vasco, você está jogando contra o Vasco, seu arquirrival, né, que traz nas costas, né, aquele 6-1, uma rivalidade muito grande, que tomou 3 bolas na trave. O Flamengo colocou 3 bolas na trave do Vasco. Ou seja, você vai caindo, você vai tendo um calo.
Aí, entendimento de substituições, o que o Paiva fez? Vamos fechar aqui o contra-ataque. Ryan, contra-ataque para cima do Wesley. Simples, eu tenho um lateral que não marca, que não sabe marcar, o cara vai para cima dele, ele fica todo afoito, todo preocupado, vamos embora. Coutinho, quando precisar aqui, ó, segura um pouquinho a bola, faz o do Paê aqui e vamos embora. Foi o que aconteceu, foi o que ele fez. Por isso que eu acho que nesse momento aí o Tite ficou lá, demora 1 hora, perdeu gols, isso pertence ao futebol. Muricy fala o quê? A bola pune. Você não faz o gol ali, o cara dá um ataque aqui e vai fazer o gol. E aí eu não vou levar exclusivamente nesse jogo. Já Nelsinho Batista falava essa frase. Tá na ponte, Zé. Tá na ponte. Grande abraço ao Nelsinho. Muito boa. Outros treinadores também tocavam sempre nesse ponto, né? Eles falaram o seguinte, e aí não cabe, não é especificamente esse jogo, mas aquilo que ao longo dos anos, quando eu jogava, os caras falavam o seguinte: concentração 90 minutos. Porque mesmo você jogando contra um time ruim, se você não estiver concentrado, você vai dar uma oportunidade para ele. Aí eu acho que vai dizer onde o Flamengo vai brigar. A concentração do Flamengo por 90 minutos, ela existe. Em Copas. Sim, por isso que eu falei do regulamento. Mas não dá para você mobilizar seus jogadores e entender que o Campeonato Brasileiro é um campeonato importante. Mas não é uma questão de... Eu não acho que isso seja um comentário de vez. Não é que hoje a gente pode... A gente está concentrado, domingo está inconscientemente. Tudo que envolve ali o Flamengo nesse sentido é diferente. A arquibancada é diferente para quem frequenta o Maracanã. Domingo, ela é diferente da arquibancada de quarta e quinta-feira. Ela é diferente. A mobilização... Não é algo falado, isso não precisa ser falado. Está aqui o Zé que frequentou já. Isso não é falado, é como você aborda. Os jogadores entenderam que a mobilização do domingo, entenderam? Ou está subentendido? Está sendo diferente. Eu repito, o lance de ontem, ele não aconteceria no jogo de Copa. Será? Eu acho que não. Não, porque você não vai ter resposta contra o Penharol. Não, a gente já teve contra o Bahia. Contra o Corinthians. A gente já teve contra o Bahia. Porque é o seguinte, eu vou me lançar aqui um contra-ataque 1-0, pronto, acabou o jogo. Vai pro pênalti. A bola vai ficar no meu pé, o Léo Pereira não vai estar lá preocupadinho aqui, o Léo Pereira não vai querer ir lá na área. Vamos tocar essa bola para um lado para o outro. Aí entra a questão do treinador, que eu acho que do tamanho do currículo do Tite, da grandeza que ele tem, começa a fazer escândalo lá na área. Volta aqui, fica aqui, espera, posiciona. Vamos nos posicionar. É um time equilibrado ou não é um time equilibrado? Até porque a marca do Tite foi essa durante a carreira toda, Zé. E aí não tem jeito. Aí você chega no final do jogo, você vai ter que explicar, por que você jogou durante 80 minutos, meteu 3 bolas na trave e tal, e no finalzinho você deu um contra-ataque pro Vasco. Ele tem que explicar. É isso. E ontem nós tivemos jogadores no Flamengo, aquele elenco com várias opções, o Super Flamengo. Tem, por exemplo, o Alexandre. Por que sua entonação é diferente do Super Flamengo? É porque quer puxar o... Boa estreia do Plata. Não, Super Palmeiras, né? Super muito Palmeiras, Super Flamengo. Boa estreia do Alexandre. Então, gostaram dos dois, o Alexandre? O Alexandre, assim, a qualidade do Alexandre, ela também não chega a ser uma novidade, né? Porque a gente acompanha o Alexandre, seja onde ele jogava, seja ele em seleção brasileira. Que a história é muito mais encaixe e condição física. Eu acho que ele vai melhorar. Agora, só de entender o que o campo está abrindo de brecha para ele, onde ele vai jogar ontem, você vê que era diferente. Ontem o Alexandre jogou bem ofensivo, Nath. É diferente, na seleção ele era criticado mas ontem ele está dentro desse contexto de falha defensiva do Flamengo na hora do gol. Porque os jogadores, eu não sei se a produção puder colocar, os jogadores do Flamengo acompanham a bola e esquecem de marcar os jogadores que estão se projetando ali dentro da área. Bom, vamos rodar Quando o Alexandre tenta ter uma reação, o Coutinho já passou na frente dele. Olha lá, a gente vai rodar o gol, é isso? Aí o gol. Olha lá, onde eu acho que tem participação de uma galera aí, né? No erro defensivo. Porque olha quantos jogadores do Vasco tem dentro da área e os jogadores do Flamengo tentando se ajeitar. É bom frisar, onde está o Alexandre ali? Você lembra onde está o Alexandre? Tá no meio da área ali. Por que ele está no meio da área? Porque já tem uma questão descoordenada. Ele já está fechando o buraco de alguém que não está. Porque o Alexandre ele fecha do outro lado. Quem foi então, cobrar o jogador? Aí é o cacuete. Você medir com o olho ou com o braço quem está chegando. Ele já chega para cobrir um buraco que não necessariamente é dele. E aí, Nath, não é passar um pano, mas é o primeiro jogo dele. Não, eu não tô falando... Correr pra trás, ele não é o correr pra trás do time que ele já tá acostumado a fazer. Eu não tô criticando ele, não. Eu tô falando que ele tá dentro do contexto da falha defensiva. Isso pra mim é muito menor do que a atuação muito boa dele para um primeiro jogo, que ele nunca tinha treinado quase com esse time. Mas eu não falei que ele não jogou bem. Não, é porque eu não acho que... Eu acho que ele tá dentro do contexto de falha. O ponto importante do Alexandre ontem é a falha defensiva do gol. Eu acho que ele ontem vai muito bem. Mas ele muito tá bem. Do contexto. A falha ontem, pra mim, ela começa no Léo Pereira, ela passa pelo Éder que não para a jogada, ela passa pelo Everton Araújo, ela passa pelo bote absolutamente, que é um não bote do Fabrício Bruno, ela passa na linha que não se reposiciona, o Alexandre tem que cobrir buraco. Quando o Emerson Rodrigues tropeça na bola, o Flamengo poderia ter organizado, não organiza, o Coutinho tá vindo correndo. E o Coutinho é o tipo de jogador, se você entende um pouquinho de bola,
Se tá ali, esse cara eu não posso deixar ele correndo sozinho. Se tá fora de forma, se não tá... Ele vem correndo sozinho. É um cara que O decide. tempo dele, ele tá olhando onde ele vai entrar. Então, e ele tá vindo O lento. Alexandre vem cobrir buraco, o Fabrício Bruno tá perdido, então não é só ele. Mas Ele eu falei tá que ali tentando dentro cobrir do o buraco. contexto da falha. Ele, pra mim, Erra ele o tá Flamengo que vai tentando com cobrir 3 buraco. embote no jogador que tá com a bola, erra quem tá com Wesley, na Everton entrada da Araújo e área. Fabrício Bruno erram muito Erra mais todo pra mim. mundo. Erram muito Mas mais. vou te contar, erra todo se o mundo. Coutinho pudesse escolher um gol para fazer o primeiro na volta, seria esse de ontem. Vamos ser sinceros, o Pedro Ivo gostou aí desse negócio de quê? fazer a análise toda Barreira mais não séria. Eu não, mais falei do fria. lúdico, diferentemente de você. E você foi pro lúdico. Grande gol do Felipe Coutinho, uma volta especial. Pelo que foi o jogo, Cara, ele deu um obviamente, sorriso pro futebol, hein? o empate Finalmente, ficou dolorido, cruel pro Flamengo. E ficou saboroso pro Vasco por toda a história que foi o jogo e por ter sido o gol do Felipe Coutinho. Tô te vendo feliz. Então é realmente, a gente viu o ontem Coutinho deixando o Tite triste? fazer o gol de cabeça na pequena área. O Coutinho foi um grande momento. Coutinho deixou o Tite Se soltou, triste né? e se o Tite O pudesse Coutinho, dar 10 a toda hora... Almada é o seguinte, Ele se antes de soltou. ontem, Almada. calma, seguinte, Ele não jogou, tá acessado. chegou, Ele pera, não tá jogando. chegou, vamos lá, Coutinho, arrebentar a boca do balão, é música, é o baile, é não sei do que e tal. Ainda não tinha acontecido, ele teve problemas Ah lá. nesse meio do caminho e tal. Ontem, Bom, show de bola. Mas até então ele tava ok ou não? Galera, o Flamengo cometeu muitos erros, né? Foi o que o Pedro Ivo falou. Né? Você vê Fabrício Bruno, Léo Pereira, nenhum dos jogadores estavam no lugar onde deveriam estar. O Fabrício Bruno, há muito tempo que eu tô falando, o Fabrício Bruno é um jogador que caiu muito rendimento, não dá bote, erra muito na bola aérea e ninguém fala nada. Assim, na minha opinião, o Flamengo tem que colocar o Léo Ortiz como zagueiro titular. Tá jogando bem como volante, merece sim uma chance como titular na zaga do Flamengo, porque o Léo Pereira e o Fabrício Bruno não vem dando certo, e não é de hoje. Então eu acho que o Tite poderia tentar fazer essa mudança, né? Mas o Tite é muito resistente, né? Sempre foi assim, né? O Tite, né? Quando ele cisma, é muito difícil ele mudar alguma coisa, né? E eu acredito que o Flamengo pode ser prejudicado bastante na Libertadores se o Flamengo não mudar alguma coisa. Não mudar principalmente a parte defensiva. Não tá em sincronia, não tá jogando bem. Então, assim, o Peñarol, ele vai vir já sabendo dos problemas do Flamengo. O Flamengo tem muito problema com bola aérea, então eles vão explorar isso. Vão explorar, é uma equipe que não é boba, tá nas quartas de finais, então tem que ser respeitado. Então acredito que o Flamengo vai ter grande dificuldade. Muita dificuldade contra a equipe do Peñarol. O Flamengo tá jogando bem as Copas e o Brasileirão tá jogando. Tem jogado realmente, tem jogado melhor as Copas, mas Libertadores, na minha opinião, é um nível um pouco acima da Copa do Brasil. E se o Tite não fizer alguma mudança aí, vai ser um pouco complicado. E o Flamengo hoje não tem atacante, né? O Tite optou pelo Bruno Henrique ser titular. O segundo jogador é o Carlinhos. O Gabigol, no caso, é a última opção. Para falar a verdade, o Gabigol ele tem entrado mais como meia do que como atacante, né? E ninguém sabe o motivo, né? E assim, parece também que o Gabigol também não tá com vontade de jogar. Entra em campo também, nem corre, dá um piquezinho, já começa a botar a mão na coxa. Então assim, tá uma situação bem complicada também. Parece que o Gabigol tá sendo um pouco resistente também, né? E assim, parece que o ciclo dele já tá se encerrando, não tem volta. Eu acredito que o Gabigol não permanece no Flamengo. Todo mundo sabe que o ambiente entre Gabigol e Tite não é bom. Esse negócio do Tite, o Tite esqueceu aquele negócio do Gabigol, do trio elétrico, não esqueceu, né? E tanto que o Tite, ele é um técnico, ele é vingativo, isso daí todo mundo sabe, é nítido. Tantos jogadores aí, não só no time, mas também em seleção, que simplesmente ele parou de convocar por causa de um simples cartão vermelho. Então assim, é meio complicado trabalhar com o Tite. Tite é um bom técnico? É um bom técnico, mas ele é bem complicado de trabalhar. E assim, a princípio, assim, não sei se os jogadores estão todos assim 100% com o que o Tite faz, não. Eu não tenho essa minha convicção que todos os jogadores acham que tá certo, que as opções do Tite não. Então assim, vamos ver como vai ser na final da temporada, se a diretoria do Flamengo vai renovar com o Tite ou não. Na minha opinião, eu acho que não deveria renovar, porque o trabalho do Tite não é bom. Não é bom. O Flamengo não tá jogando bem, porque a diretoria sempre fala, queremos um técnico pra gente jogar bem e ganhar tudo. O Flamengo não tá ganhando tudo, não tá jogando bem.
né? E ainda está em 2 competições, ainda tem chance de mudar, né? Tem chance de conquistar alguma coisa, mas o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é a competição que está mais distante para o Flamengo conquistar. O mais próximo é a Copa do Brasil e a Libertadores. Então vamos ver como que o Flamengo vai sair nos próximos jogos. O Alexander errou sim na hora na marcação na área, mas a culpa não foi dele, porque naquele posicionamento não era dele, era de outro jogador, né? Então, assim, não dá também para você falar que o cara jogou só por causa de uma falha, né? Que não foi só dele, foi do time todo ali, né? Da marcação, principalmente do sistema defensivo. Ele jogou bem, né? O Alexandre, pelo primeiro jogo dele, na minha opinião, até que ele foi bem, né? Então, assim, vamos ver como que vai ser esse próximo jogo do Flamengo contra na Libertadores na quinta-feira. Lembrando, o Flamengo só joga na quinta-feira, então o Tite vai ter esses dias aí da semana para poder preparar o Flamengo, que joga no Maracanã, e depois na próxima semana, na próxima quinta-feira, o Flamengo joga fora de casa contra a equipe do Peñarol.